um colega não pôde vir apresentar aquele trabalho anterior, então eu vim no lugar dele. Esse aqui é um segundo trabalho da nossa instituição. A gente vai fazer uma análise dos custos, né, dos pacientes submetidos à cirurgia de coluna espinhal pelo grupo da neurocirurgia. Sou Leonardo, né, Flávio Boca, e aqui são os outros colegas e chefes do grupo de coluna da escola. Então, como introdução, né, as doenças de coluna vertebral são muito comuns, né, e apenas, se a gente pegar a dor lombar sozinha, cirúrgica ou não, ela incapacita 1 a 2% da população americana. Os custos médios e o número de cirurgias, elas têm aumentado na última década, e nosso objetivo aqui é apresentar a série dos últimos 2 anos e a gente tentar correlacionar custo com subgrupos de doença e segmento e outros dados epidemiológicos. Nós fizemos uma análise retrospectiva, né, dos custos de 2016 e 2017 de todos os pacientes operados, que foram 114. Obtivemos os dados que foram postados pela instituição dentro do DataSUS, através do programa de apoio e entrada de dados de AIH, do próprio DataSUS, e usamos como dados epidemiológicos, de sexo, entre outros, a doença de base, o segmento espinhal e os custos propriamente ditos com subdivisões. Dos 114 pacientes, encontramos os dados de 107, né, cerca de 94% aproximadamente. E usamos para análise estatística o próprio SPSS, versão 22. Dos resultados, 67 pacientes, né, cerca de 62%, eram homens, com a idade média feminina de 48 anos e a masculina de 47. Os principais grupos de doenças que nós tivemos foram doenças degenerativas, 44% aproximadamente, e doença traumática, cerca de 21%. O segmento mais comum foi aqui o segmento lombar, seguido de cervical isolado. Aqui nós tivemos um box plot, né, do gasto total com o subtipo da doença, né, e basicamente eu vou passar os dados. O que a gente teve diferença mesmo estatística entre os subgrupos foi doença traumática com doença degenerativa, né? Doença traumática uma mediana de R$9.000, quase 10 mil, e doença degenerativa um custo de cerca de R$3.000 de mediana. Dos pacientes que foram operados, cerca de 47,5% do gasto total foi dispendido para o uso de próteses, órteses, né, intraoperatórias. Apenas 2% do total foi com gasto relacionado com imagem, tomografia, raio-x, ressonância. O custo médio ali anteriormente era mediano, né, a gente comparar as duas médias, usamos como média mesmo, de R$3.800 por custo de doenças degenerativas e R$12.000. E teve uma diferença estatística entre esses dois subgrupos, né. A maioria dos pacientes com doença traumática precisaram do uso de implantes, né, 18 pacientes ou 78%, e apenas 21 pacientes, cerca de 43% do total dos pacientes com doença degenerativa, necessitaram do uso de implantes. Uma das primeiras coisas importantes para a gente lembrar é que esses dados eventualmente têm algum grau de defasagem, porque a gente usa a tabela SUS aqui, né, quanto que o hospital declara para o sistema de saúde que ele gastou. Mas como todos eles usaram a mesma tabela, os dados são relativamente comparáveis. Doenças traumáticas, né, elas têm um custo mais elevado e, além disso, elas também têm, como a maior parte delas, capacidade de serem evitadas, né? E isso ajuda a gente a entender porque o custo dessas doenças pode simplesmente ser reduzido, né? A gente tem uma doença evitável que, teoricamente, não precisaria nem ser operada. É um custo que a gente poderia fazer 2, 3 cirurgias degenerativas, com a população envelhecendo como a nossa, no custo de uma traumática. Outro marcador importante que a gente encontrou com relação foi quanto maior o tempo de UTI, ou CTI, né, foi maior o custo relacionado a esse paciente, né. Boa parte, como a gente viu, quase metade do custo total, incluindo tudo, foi com o custo de materiais de implante, o PME, e a importância do planejamento desses custos, né, é importante para o serviço de saúde e para o hospital em si, né, como que ele vai perfazer o custo que ele tem, quanto que ele tem de orçamento para atender o paciente, depende se a instituição é porta aberta ou não, etc. Aqui está a bibliografia para quem quiser consultar relacionada ao trabalho.
Obrigado.